Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será anulada que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus. Que nós sejamos o primeiro público alvo, né? Com as lágrimas enxugadas pelo Senhor. Amém. Não, Aleluia. Deus ficarão no sofrimento. Para isso, temos que nos esforçar. Diácono Rodrigo, pode passar. Quero pedir então, Diácono Sônia, levanta a voz de oração. Deus, o Senhor vai dar ministrando a palavra. Grande Pai, Senhor, maravilhoso Deus, nós te bendizemos, glorificamos. Grande Deus, aleluia. Nesta noite, Senhor, Senhor, venha abençoar, Senhor, teu filho, teu servo. Abençoa teu servo, Senhor, meu Deus, dirige todas as coisas, Pai. Senhor, Senhor, que possamos mais uma vez, misericórdia, Senhor, nós pedimos, para que nós possamos aprender de Ti. Senhor, que venhamos guardar esse escudo da fé, Senhor. Aleluia, que possamos ter essa armadura, Senhor, verdadeira em nós. Em nome de Jesus. Todos os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a chamada então, irmãos. Algo ainda estamos decidindo ainda a questão do secretário, secretária, né? Daí, pois isso aqui não vai ficar mais como tarefa nossa. Hoje é dia 22. Irmão Alvo. Presente. Bíblia e revista? Irmã Arlete. Presente. Bíblia e revista? Amém. Irmã Beatriz. Presente, não. Trouxe a Bíblia e revista ou não? Não, quando é se trouxe, né? Trouxe a Bíblia e revista. Trouxe. Mas tem que ser assim. Irmão Daniel Santos. Bíblia e revista. Irmã Darlene. Presente e viver. Tá. Não é, Eric? Presente, só a Bíblia. Uma Flávia está lá.
da presença. As Bíblias eu não já trouxe, isso pode perguntar. Mãe Vanil. Presente. Bíblia diz. Uma Kelly. Bíblia diz. Irmão Leonardo. Oi. Bíblia e revista aqui. Bíblia e revista. Irmão Marcos. Presente. Só viu? Bíblia. Não, mas é o canal, Bíblia e revista. São um, né? Irmão Mateus. Aqui. Bíblia e revista. Irmã Miriam. Presente. Bíblia e revista. Irmão Moacir Bassani. Presente. Duas. Os dois livros. E eu estudo, sempre eu estudo. Hora de se matricular, né, cara? Pode assistir online, daí você pode chamar online. Uma Rose Bassani. Bíblia. Uma Solange Camargo. Presente. Bíblia e revista. Uma Solange Oliveira. Eis-me aqui. Bíblia e revista. Compartilhada, Bíblia e revista. Envia-me a mim. Nossa, sofrimento. Não, porque você. Por isso que a frase diz, é melhor ser dois do que um, né? Ela ia perder ponto, mas como está com o marido ali, é uma Bíblia e revista. Irmão Sônia. Irmão Valdemir. Presente. Bíblia e revista. Eu nunca sei quais são os dias que a gente pode. Irmão Walter. Isso aí, irmãos. O chamado demorou um pouco, mas graças a Deus, né? Porque tem. A classe está praticamente completa, né? Quase completinha. Graças a Deus. Vai, irmãos. Então, irmãos, na lição de hoje, nós vamos estar, a série de lições é sobre a fé, né? Hoje, então, nós vamos estar falando sobre o escudo da fé, dando continuidade a respeito de tudo que nós já temos visto aqui. Vimos sobre as últimas lições, né? Dias difíceis, Abacuque e o viver pela fé, a epidemia que atinge o mundo, né? Que não é a epidemia da Covid, mas a epidemia de falta de fé. E agora nós vamos falar sobre, então, o escudo da fé. Vamos entender qual o contexto que está ao redor desse texto. E a gente vai ver os perigos que podemos estar passando muitas vezes e também quais são as bênçãos e tudo que Deus tem para aqueles que estão abraçando esse escudo. Amém? Eu não vou fazer a leitura do texto básico, porque senão ele é meio longo, a gente vai perder um tempo aqui, mas é um texto bem conhecido dos irmãos, que fala ali da armadura de Deus. Quero já ir para a introdução. Eu deixei lá minha... Então, vamos ler aqui já a introdução. Eu vou pedir ajuda dos jovens ali, começando pelo Mateus ali então. Por favor, leia a introdução. Os versos 13 a 17 do capítulo 6 de Efésios temos a respeito da armadura de Deus, a qual todo cristão deve vestir, a fim de lutar na guerra espiritual
algo diário. Não existe pessoa neutra nesta guerra. E não existe cristão que não a lute. Ou você é do exército de Cristo, ou não. Lutamos contra um reino hostil e perverso, que não brinca em serviço. Precisamos estar atentos, vigilantes, contra o reino das trevas. O inimigo não descansa nem tira férias. Esse trecho da palavra de Deus é um chamado à oração, uma convocação à guerra espiritual. A armadura de Deus é para todos, não importa a idade, não importa a raça, língua, tribo ou nação. É para todos os cristãos. Irmãos, nós vivemos, de fato, né? A gente sabe que no mundo espiritual, a palavra de Deus vai falar ali muito as hostes celestiais, as potestades. Paulo ele fala muito em Efésios, e nós vamos ver que, como o autor fala aqui, é uma convocação, e nós vamos ver isso mais adiante, que é uma convocação, algo para toda a igreja. E nós vemos também pelos textos bíblicos que aquele que está em Cristo, aquele que está engajado nessa guerra, que ele está alistado e ele está em ação, ele está na casa do Senhor, ele está agindo, ele é guardado. A palavra de Deus vai dizer também que o maligno não lhe toca, né? O inimigo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não chega ali, ele não chega junto, ele não consegue tirar, porque nós estamos juntos, estamos no Senhor, estamos engajados nessa batalha. Aleluia. Só que ao mesmo tempo que nós estamos engajados nessa batalha, ainda assim o inimigo ele está por perto. E há alguns perigos e consequências se em algum momento nós cedemos ao maligno. O inimigo, o texto que ele usa aqui do porquê nós usarmos o escudo da fé é para apagar, para bloquear os dardos inflamados do maligno. Que são o que os dados inflamados? São flechas incendiárias. Se alguém já viu algum vídeo de algum filme medieval, vocês vão ver os inimigos lá incendiando as flechas, né? E jogando contra o inimigo. E essas flechas incendiárias, elas eram tão problemáticas que, tanto ela sendo jogada de um forte para fora, ela é um problema, mas principalmente se ela é jogada de fora para dentro de um forte. Porque você está tudo protegido. Só que daí imagina assim, numa época medieval, o que eram os telhados normalmente, né? De palha, barro, alguma coisa assim. E se pega algum combustível, essa flecha pega lá, ela pode incendiar todo o forte. Então é um grande perigo. E nós vamos ver algumas consequências também que ocorrem quando se cede ao poder do maligno. Uma das consequências, que eu quero ver com os irmãos aqui, a primeira, por exemplo, já vai dizer em 1 João capítulo 5, versículo 18, que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o controle, o domínio de Satanás. Essa é uma consequência. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 2, vai dizer que nós todos estávamos mortos nos nossos pecados, mas com Cristo nós temos a vida. Então, se nós deixarmos o inimigo, essas flechas nos atingirem, a nossa condição vai ser voltar para estar mortos nos nossos pecados novamente. Mateus capítulo 13, versículo 19, vai falar sobre a semente que caiu à beira do caminho. A palavra de Deus, ela já parece que não vai surtir mais um efeito nas nossas vidas. A palavra de Deus pode estar falando, pode vir culto atrás de culto, mas se o inimigo já está te atingindo, o escudo da fé ele não foi levantado no momento propício, o que vai acontecer? Você é atingido ali, a palavra de Deus vem, ela é semeada, só que o inimigo ele tem acesso ali, ele consegue vir e tirar aquela semente, aquela boa palavra que foi plantada, e nada mais surte efeito. Às vezes nós ficamos até impressionados assim, como a gente vê Deus falando de formas
tão claras, muitas coisas para a igreja, né? E todos nós nos conhecemos aqui, todos nós sabemos assim alguma coisa, algum problema que algum irmão tenha, né? E nós oramos, pedimos, Senhor, fala. Só que às vezes nós vemos a palavra de Deus falando, a semente ali sendo plantada e não surtindo o efeito, né? A gente olha, mas nossa, foi uma palavra tão poderosa, a palavra de Deus assim tão como aquela semente assim que ela foi colocada certinho, né? Para que ela desse fruto, mas não dá fruto porque aquela terra já não está mais recebendo, ela não está aceitando mais a semente, a boa semente. Aí o inimigo vem e arrebata, a palavra não faz o seu efeito. Por que também, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quero ler com os irmãos, 2 Coríntios 4, 4. A gente consegue ainda ler alguns textos. 2 Coríntios 4, 4. Vou ler desde o versículo 13. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a situação do mundo. Então que nós não venhamos a voltar ou a ir para uma situação dessas. Um outro ponto, de alguém que deixou Satanás entrar no seu coração. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Vamos ver ali, Atos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aqui nós temos um exemplo, né? Cedeu ao inimigo, cedeu a Satanás. Faltou o escudo da fé aqui. E o que aconteceu? Veio ali com mentira, com engano, e acabou morrendo aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro. E finalmente um outro ponto aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 ao 5, a impureza da igreja em Corinto, uma situação que estava ocorrendo lá, de incesto de um rapaz com a sua madrasta, um homem com a sua madrasta, e que a igreja, ela até se orgulhava disso, não via problema. E Paulo, ele repreende duramente, mas aquilo estava trazendo consequências para a igreja. E é interessante que Paulo, a saída de Paulo para isso, ele diz que para ele concordava com o Espírito Santo que esse homem deveria ser expulso da igreja, né? E por quê? Aí é que está a questão da unidade da igreja. É importante nós estarmos juntos, estarmos no Senhor, né? Porque ele saindo da igreja, ele saindo dessa unidade, ele já não estaria dentro daquele ambiente onde o inimigo fica só ao redor. Ele estaria fora desse ambiente. E ali o inimigo ia tocar nele. A intenção de Paulo, nós vamos ver mais à frente, era o quê? Que lá Satanás ia ter acesso a essa pessoa, mas que por esse sofrimento, por esse momento de angústia ali, sem estar junto com os irmãos, junto com a igreja, essa pessoa se arrependesse, né? Sofresse ali, talvez a carne sofresse, mas que o espírito se salvasse, né? Então olha só como o que nós temos aqui, né, de estar entre irmãos é importante. Nós estamos no Senhor, estamos protegidos, o inimigo não nos toca, né? Mas aquele que está lá fora, ele jaz no maligno. E Paulo usou essa questão de expulsar ele
com uma forma disciplinar extrema, né, se a gente for olhar, mas ainda assim, o intuito de Paulo era que ele voltasse, e isso acontece mais tarde. Paulo diz para eles, agora que ele se arrependendo, irmãos, vocês não fiquem deixando ele de lado, recebam ele em amor, né, para que ele se arrependa. Então tudo isso aqui, irmãos, nós vemos o quanto é importante nós estarmos engajados nessa batalha. E daí nós vamos falar então agora sobre o escudo e a sua importância. Como eu falei aqui, tendo em vista que essa batalha é nas regiões celestes, fala, se eu não me engano, é no versículo 12 de Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo ele fala muito sobre essas regiões celestes, sobre essas potestades em Efésios. E quando nós olhamos para a armadura de Deus, eu creio que Paulo aqui ele sintetiza ou ele reúne na armadura tudo que ele já falou anteriormente, desde o capítulo 1, a respeito das regiões celestes e do que Deus tem para nós também, de forma também espiritual. Vamos ler, por exemplo, Paulo ele fala que Deus já nos deu recurso, ele não vai nos dar, ele já nos deu, já está à nossa disposição. Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos ver? Algum irmão pode ler? Minha irmã? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Então os irmãos notem, nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nos tem abençoado, continua nos abençoando. Amém? Aleluia. Glória Isso, a Deus. e daí nós temos agora toda essa visão da armadura. O que é isso senão as bênçãos espirituais que o Senhor já tem para as nossas vidas? Muitas vezes nós gostamos de fazer uma leitura de textos como esse, nós vamos ver outro texto à frente, né? Como se a questão fosse a gente ter bênção em tudo. Tudo tem que ser abençoado, né? Tipo, não vou ter luta nenhuma, é bênção atrás de bênção, não vai ter luta. A gente sabe, vai ver que não é assim. As bênçãos do Senhor, elas têm um propósito, elas não são de qualquer maneira, amém? Mas o Senhor já tem nos abençoado com isso. Para quê? Nós já sabemos que é para essa batalha, né? É para enfrentar essa batalha, é para estar engajado nessa batalha. Também nas regiões celestes, Paulo falou que o poder de Cristo, ou melhor, sobre o poder de Cristo sobre o mal. Efésios capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 21. 1, 21. Posso ler? Pode ler. Acima de todo principado e poder e potestade e demônio, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém. Aqui nós já vemos assim, em quem a nossa confiança está firmada. Não é qualquer um. É aquele que ele está acima de todo o principado. Nos versículos anteriores nós vamos ver que está falando de Cristo, né? O seu nome, ele está acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui já está em quem nós temos que ter a nossa confiança. Nós já temos os recursos, e nós temos agora a nossa confiança. A gente está vendo aqui já a importância que a confiança em um líder ela tem, né? Por exemplo, em um exército, o comandante ali, o capitão, ele levanta a moral da equipe, e se ele é um bom capitão, um bom comandante, ele também é seguido, a coragem dele, o estímulo,
a garra para a batalha, também isso inflama o coração dos soldados também, né? Eu lembro que eu estava ouvindo uma vez um podcast sobre a invasão no Iraque. Eu não me lembro qual era a cidade, se era Fallujah, que eles estavam fazendo uma incursão. E eles estavam ali vendo, não, vamos dominar, e o exército motivado, e vamos invadir, e vamos conquistar essa cidade, tirar, se eu não me engano, lá era o Estado Islâmico, que estava o autoproclamado Estado Islâmico, esqueci, Daesh, acho que é o nome que eles dão lá para ele, porque Estado Islâmico eles não são nem Estado, nem representam os islâmicos, eles dizem, né? Então Daesh é como se fosse algo pejorativo daquele grupo. E daí eles disseram assim que estavam todos motivados ali, e só que tinha um sniper que estava por aquela região, e de repente se ouviu o ecoar de um tiro de sniper, de rifle, e todos, nossa, alguém foi atingido, porque esse cara não era. Aí quando veio, eles receberam a notícia no rádio que o capitão deles tinha sido atingido. No mesmo momento, assim, o ânimo de todos desabou, né? Desabou, porque o seu capitão ali tinha sido atingido. Mas nós temos um capitão que ele está sobre todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos as armas, nós temos os recursos para essa batalha, e nós temos um capitão que está sobre todos, e ele ressuscitou. Ninguém vai atingir ele, ninguém vai destruir, ninguém vai destronar. Amém? Então já temos algo aqui que já nos ajuda a entender como vamos manter esse nosso escudo firmes no Senhor. Vamos continuar aqui então. Outra, ele é o Senhor, ele não está sozinho. A igreja está sentada com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vou ler aqui, ó. E juntamente com ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui também, irmãos. Finalmente também, Paulo ele apresenta aqui a igreja como meio de apresentar a multiforme sabedoria, ou as várias formas de sabedoria de Deus, manifestada inclusive para os principados e potestades. Vamos ler ali, Efésios capítulo 3, versículo 10. Posso ler? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém. Então, eu leio esse texto que parece que é assim, olha, o inimigo ele acha que está avançando, tudo, mas a igreja tem uma mensagem poderosa, que ela é da sabedoria de Deus e das várias formas de sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, o multiforme aqui, ele tem uma conotação que ela dá a intenção de multicolorida, multifacetada, de muitas formas, de muitas maneiras, assim, aquela coisa assim de encher os olhos, né? Tudo que tu imaginar, de tu ver e ser maravilhoso e se expressar, a sabedoria de Deus ela é, né? E quem é que vai apresentar ao mundo essa sabedoria? O Senhor ele usa o quê? A igreja que vai apresentar e vai mostrar aos principados e potestades, todos que estão aí, olha, essa é a sabedoria de Deus. Vocês estão vendo? Nós estamos proclamando ela no mundo, né? E não importa quem você seja, vocês acham que tem domínio, vocês acham que são alguma coisa, né? Mas aqui, ó, nós estamos aqui e estamos proclamando a multiforme sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Então, olha o que Deus tem deixado para a igreja. Tem deixado recurso, tem mostrado que Ele é Senhor, Ele não é qualquer um, é o que está sobre todos. A igreja está com Ele e a igreja tem a incumbência, através da igreja, que o Senhor vai mostrar e vai desafiar os poderes do inimigo. Amém, irmãos? Então, olha como a nossa chamada aqui, como exército, ela é importante. Como um colaborador, como um soldado dentro dessa batalha. Quem é que ouvindo todas essas coisas de um capitão,
não vai ficar empolgado e dizer assim, a vitória está na mão, vamos para cima, né? Porque se eu tenho tudo isso, se o meu capitão, ele é tudo isso, ele já deixou isso, ele já proclamou, ele está tipo, tipo aquele risca-faca, né? Nossa, no chão faz assim, passa daqui que eu quero ver, né? Então, o Senhor está usando a igreja, desafiando todos esses poderes. Então a ordenação, tendo como base tudo isso, tendo visto que o Senhor nos abençoou, o Senhor ali ele é dominador e a igreja é que está envolvida nisso, então a ordenação, o engajamento, ele é para um só? Não, ele é corporativo. Por isso que não adianta assim a gente muitas vezes se isolar e achar, não, que é a minha vida, minha vida com Deus, ninguém tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver comigo. Não, tem sim. O engajamento aqui é total, é de todos. Nós precisamos uns dos outros. E a própria figura do escudo romano, que nós vamos ver ali que né? Ela já nos traz uma ideia muito importante a respeito da unidade da igreja, tendo esse escudo também. Vamos continuar aqui então, irmãos. A igreja deve estar ativa na batalha, a fim de que o mal regrida e a vontade de Deus avance. O ativo aqui, quando Paulo ele fala nesse texto a respeito das armaduras, o que nós temos que ter, e no versículo, ele começa, aliás, no versículo, quanto ao mais, ou ainda assim, irmãos, como continuidade, não como assim, por fim, mas quanto ao mais, então continuem, todos nós devemos estar numa atividade. E Mateus capítulo 11, versículo 12, nos dá uma ideia do porquê e a necessidade de nós temos realmente, tem na teologia, tem um termo que se usa para essa atividade, que é tu ser um cristão ativo de forma radical, né? Que imagina se aquele radical, tipo, esportes radicais, atitudes radicais, é de pegar e ir com tudo mesmo, ir para cima, né? Com atitude mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Alguém tem uma tradução diferente? Eu sei que tem umas traduções diferentes desse texto aqui. Com violência. Como é que é? O reino dos céus é pela força se apoderam. Não. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. É a mesma tradução? Eric, tem uma tradução diferente? Não? Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado por violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Esse texto ele é um texto difícil por causa do grego que tem nele, né? Aí ele dá tanto uma visão positiva e uma visão negativa. Em uma tradução possível, ele coloca a igreja, é a mesma visão de, assim, o reino ele é atacado, ele sofre violência. O inimigo ele tenta bloquear o avanço do reino de Deus, né? E então exige de nós uma atividade também de ir contra essa investida do inimigo e fazer ele recuar, né? Só que tem outra tradução também que a ideia é o positivo, que é a igreja indo, avançando e tomando território, avançando e tomando território, né? Tem essa questão também, mas de qualquer forma o reino, tanto na visão positiva quanto na negativa, a igreja sofrendo ali, a questão é o domínio do reino de Deus avançar, a gente ir avançando, nós avançando com violência, com garra, o avanço radical, né?
e tomando o território inimigo, né? O inimigo, assim, da mesma maneira, ele vem e avança e também vem com violência, né? Seja uma tradução ou outra, o combate, ele não é melzinho na chupeta, né? Ele é com violência e pessoas violentas, né? Fala aí. Então pessoas que tenham garra, seja de um lado ou de outro, tanto um quanto o outro estão com sangue nos olhos para quê? Para tomar o domínio, né? Então nós temos que ter em mente que não tem como, numa batalha desse naipe, né, a gente ficar parado, a gente ficar inerte, ficar só esperando, andando que nem, olhando para os lados, assim, tipo, se eu não me engano, eu estava assistindo um seriado medieval lá, e eu não lembrava como que um personagem morria, e daí eu posso ter tido uma memória falsa, mas se eu não me engano, ele estava de boa comemorando, assim, como vencemos, só que um que estava debandando resolveu jogar uma flechinha para trás ainda, tipo, vocês vão ver, a gente volta. E a flecha pegou nele e matou ele, né? Comemorando, lá achando que estava tudo bem, o perigo já tinha ido e pá, morreu, né? Então não tem como a gente ficar desapercebido num cenário desses em que a batalha ela é agressiva, violenta e precisa de garra. Amém, irmãos? Isso que a Bíblia vai dizer que não devemos somente orar, mas também nós temos que vigiar. Orar e vigiar. Na verdade, primeiro é vigiar e depois orar. Vigiar e orar, né? Nosso adversário ao redor. E aí, até nessa questão aí, quando Gideão tinha que escolher os homens lá, né? Uma das estratégias que Deus dá para ele saber quem queria separar, o que Deus disse? Olha, aqueles que levam os homens para beberem água, aquele que pegar e se deitar sobre a água como um cão e beber para beber a água, tu deixa eles lá, né? Agora aquele que pegar e levar a mão à boca, esse aí tu chama, né? Por quê? Aquele que está lá vai se agachar, né? Totalmente vulnerável. Agora aquele que está levando aqui, ó, tá olhando, uma espada na mão e outra, né? Sempre atento. Então, irmãos, não tem como a igreja assim estar desapercebida, né? Quanto mais o tempo se aproxima, né? E o escudo aqui, então, ele é uma alusão então ao escudo longo romano. Eles tinham dois tipos de escudo, que era um redondo menor, e esse escudo longo, a raiz da palavra desse escudo aí, ela é de porta, porque esse escudo parecia realmente uma porta. E eu estava lendo sobre como que era utilizado esse escudo pelos romanos. Eles utilizavam ele ele não era muito eficaz para ir avançando, só que como proteção contra as flechas era excelente, porque o que eles faziam? Eles tinham um pelotão ali, e como esse escudo ele tinha 1,60 m aproximadamente, o que eles faziam? Os da frente pegavam e deixavam os escudos embraçados aqui e faziam um paredão. Só que, poxa, mas aí as flechas vêm por cima, elas fazem uma parábola, né? Só que os que estavam no meio levantavam os escudos e de forma que cobria, ficava tudo coberto, né? E ainda podia, se tivesse a possibilidade de vir também flechas dos lados, os que estavam dos lados podiam se virar e também colocar os seus escudos, e os de trás podiam virar para trás e também colocar os seus escudos, né? E daí, então assim, era a formação tartaruga que era conhecida. E tem um historiador lá, acho que ele falou sobre uma batalha que ele presenciou dos romanos contra os bárbaros. Ele disse que eles estavam avançando e fizeram e quando começou essa araivada de flechas, os soldados romanos pegaram, fizeram a formação rapidamente, eles memorizaram a formação, né? Pum, fecharam e se ajoelharam. Diz que eles ensinavam até os cavalos a se ajoelhar, se eles estavam vindo, né? Então todos se ajoelharam e fizeram essa proteção. E choveu flecha, né? Muitos arqueiros lá.
E disse que de repente, quando os bárbaros olharam e viram que eles tinham se abaixado, pronto, matamos todos eles, né? Se abaixaram lá, tá tudo morto já. Aí vieram bem tranquilinho, só vamos terminar de matar. Quando chegaram perto, eles se levantaram e começaram a atacar os bárbaros e mataram muitos deles, né? Porque o inimigo ali achou que não, mas eles estavam protegidos ali, né? Agora imagina se alguém ali não levanta o escudo, se derruba um do meio, já abre uma brecha, já pega no outro, né? Então é importante, assim, uma questão de todos estarem com o seu escudo, questão de ter confiança no seu companheiro, né? Nós precisamos disso, né? Ter confiança, ser confiáveis também, que o meu companheiro acredite que eu não vou largar o escudo, né? Prometo que depois não vou falar mais, viu? Irmãos, por isso que a gente, líder, ou qualquer líder do departamento, é necessário que a gente consegue presenciar, consegue ver o que estão na nossa volta. Por quê? Porque ele se sente seguro. Por exemplo, hoje, né, claro, tinha a reunião, mas aqui tem uma maioria da igreja aqui. Tem a maioria da igreja. No quê? No combate. Aprendendo. E se nós não tivéssemos a reunião, nós estaríamos orando todos juntos. E assim nós estaríamos cobrindo em oração a cada um. E a igreja vai estar sendo revestida. Porque, irmãos, é tão sério. Eu ia falar por último. Mas é tão sério essas armaduras que às vezes passa assim, esse texto está batido, esse texto... Não, irmãos, não. É uma peleia séria. É algo que vocês não têm ideia. Se um dia Deus fazer com que, eu acho que tem pessoas aqui que conseguiram ver isso, ver as potestades, demônios que rodeiam para perseguir um cristão, para tentar atingir alguém, uma flecha, essa flecha ela pode ser no ônibus, esse dardos que o Rodrigo falou, pode ser no ônibus. Se eu estou desapercebido e alguém me falar alguma coisa, eu já boto a minha fé fora. Ou eu estou com um vizinho, com um problema com o vizinho, se eu não saber pedir graça do Senhor, direção para suportar aquele vizinho, porque por A ou por B, sei eu o que ele está me atingindo, e eu não souber lidar com essa situação, eu posso ser atingido. Eu posso botar a minha fé fora, eu posso botar meu testemunho fora. Então isso é tão importante, a igreja está nesse conjunto. Agora, vocês vão precisar muito mais. Que é uma etapa nova para o Rodrigo, e para mim também é uma etapa nova, é um desafio que nós precisamos ter graça de Deus e visão espiritual. Agora sim, agora eu preciso ter uma visão mais ampla. Lembra que nós falamos algumas aulas atrás que quando o crente ele esquece das coisas terrenas, não está apegado, não está no conformismo, ele consegue ter uma visão mais ampla. E é isso que a igreja precisa. Então, quando a igreja está unida, agora quando assim, eu não vou orar, é os obreiros que vão orar, deixa para eles têm que orar. Não, é cada um de nós que tem que se preocupar com a igreja e com o capitão. O líder, o capitão é Cristo, mas quem está na liderança é aquele que é o primeiro a ser atingido. Então nós temos que ter essa cobertura em oração, todos no mesmo objetivo, no mesmo pensamento. Por isso que Paulo vai ensinar nós a estar no mesmo pensamento. Tem outras palavras que juntam ali, que agora eu não lembro, mas no mesmo propósito. Aí a igreja, então, ela é revestida, ela tem uma cerca, tem alguém que está protegendo a igreja do Senhor, exatamente por isso, porque está no mesmo nível. Então isso é muito interessante. Obrigado. Vamos lá, palavrinha. O irmão estava falando aqui sobre. O irmão também estava falando sobre. Isso acontece, né? Aí eu fui trabalhar, tem um rapaz que ele é encarregado
E aí ele falou que era pastor, sabe? E ele fazia muito trabalho com pastor, ele fazia visita. E aí ele falou que um dia estava trabalhando assim, veio um rapaz, estava trabalhando e chegou e deu um soco nele, na cara dele, sabe? Um soco nele assim, caiu assim. O rapaz veio para cima dele, usou separado. E aí dali para frente ele foi lá e comprou uma arma, se separou da esposa, falou que ia matar o rapaz e largou tudo. Separou da esposa, hoje vive com outra, está lá, de qualquer jeito, bebendo, fumando. E ele falando a história ali para mim, né? Aí o pastor falando, eu lembrei dessa. Que a gente, né, que o pastor falou, né? Que o diabo está ali rodeando, né? E aí ele não vigiou e o rapaz veio e fez aquilo ali, usado pelo diabo, e ele, tudo aquilo que ele fez, ganhou almas, tudo acabou. A gente coloca aquele exemplo lá, né, do capitão que tinha sido atingido lá. A moral de todos cai, né? Porque, imagina esse pastor aí, conhece a história dele, né? E a história daqueles que ele liderava, como é que ficou? Como é que ficou um pouco que ele estava. O pior é quando a igreja ainda tem entendimento, está na palavra, sabe que tem que olhar para Cristo, ela se entristece, mas continua, né? Agora, quando, imagina aqueles que são firmados no homem ali, que estão ainda, né, só esperando sempre só o alimento, o leitinho, né, ao invés do alimento sólido, tá? Já é uns quantos que Aí saem. ele falou assim, que o meu passado já era assim. Pô, espera aí, se eu estou lembrando do meu passado, eu estou falando do meu passado antigo, se eu estou lembrando é porque eu ainda, o meu passado não morreu. Diz a palavra que quando a gente aceita Cristo, né, tudo é apagado, né? Se eu estou lembrando do meu passado, ó, eu era assim, eu estou querendo dizer uma coisa que eu era e eu ainda sou, então. E aí acontece essas coisas aí, né? Estou lendo um livro do Paul Washer, né? Ele é um pregador norte-americano, uma benção assim, a pregação dele cristocêntrica, né? E contundência contra o pecado, né? Ele estava falando que ele chega às vezes na igreja dele lá, ele pega um molho de chaves e faz um barulho, molho de chaves, né? Esse barulho aqui deixa algum de vocês feliz? Daí ele falou, é claro que não deixa vocês felizes, vocês não estão trancados numa masmorra, né? Mas se vocês estivessem trancados numa masmorra, quando vocês ouvissem o barulho de umas chaves, a esperança poderia se acender no coração de vocês, porque de repente é o dia que tu vai ser tirado de lá, né? Agora imagina, tu foi tirado de lá e tu fica pensando no momento que tu estava na masmorra e quer voltar para lá. Como assim, né? É triste. Então, irmãos, o que são também, vamos falar agora sobre os dados inflamados. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Os dados do maligno também são isso, né? Ele está ali, ele está tentando. Claro, a metáfora aqui do leão ao redor, né? Eu disse para uma jovem uma vez, né, que ela estava querendo sair da igreja, e daí eu disse para ela, olha só, tu tá aqui é como tu tá andando em bando, e o bando protege. Tu olha aí um cenário de Discovery Channel, aí, Discovery Animal, tu vai ver que quando os animais estão em bando lá, eles vão se protegendo, eles correm, mas eles correm juntos. Se um atacar, eles vão lá e atacam o leão que está atacando um do grupo, né? E eu vi uma vez, e isso me marcou assim, que tinha um animal lá que ele estava meio machucado. E daí saiu umas leosas correndo atrás de todo o bando. Bum, e o bando correu, né? Aí um saiu correndo aqui para meio que se desgarrando do bando, né? Porque ele viu, pô, correram para lá, né? Ele estava aqui, ele deu uma corridinha ali. Tá suave, né?
tranquilo, foi parando de correr, porque os leões foram tudo para lá, e aí ele parou. Quando vê assim, do meio daquela selva, aquela savana, né, umas outras leoas pegaram e atacaram aquilo lá. O tempo todo o alvo era ele, não eram os outros. Eles só fizeram o ataque lá geral para separar o grande grupo daquele que estava ali já ferido, deixar ele quietinho ali, porque ele também ia achar com ele, não é comigo, estou de boa, né? E quando vê ele era o alvo, ele foi atacado ali, presa fácil, né? Fácil. E assim, nas nossas vidas, né? O inimigo, ele é astuto, né? Ele, às vezes, vem bombas ou lutas sobre a igreja, e aquele que acha que, não falou ali, né? Os outros lá que orem, isso não é comigo, é com os outros, é problema dos outros para resolver, né? Deixa para os outros. Quando vê, é realmente você mesmo que o inimigo está mirando. É você, porque tu não está mais no bando, não quer estar no bando, não faz parte do bando ali, e quando vê, o inimigo faz estrago, né? E aí a importância também, né, do bando pegar e voltar para tentar proteger aquele que está vulnerável, né, irmãos? Nós não somos como um bando de animais, o ataque pode ser parecido, mas nós somos, né, cristãos racionais. Nós não podemos olhar que um irmão agindo dessa maneira, caindo dessa maneira e ficar indiferentes, né? Que aí a palavra de Deus vai nos advertir: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca. Amém? Vamos ver também como que se manifestam também esses dados do maligno. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Vou ler aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O Satanás, ele fica tentando, né? As tentações dele vêm. Se a gente não levantar o escudo, não tiver com a nossa fé firmada, nós vamos ver o que é essa... A gente já viu, só vamos reforçar mais um pouquinho a respeito da fé, né? Se a nossa fé, se nós não estivermos com fidelidade, com firmeza na nossa atividade e na nossa posição com o escudo, as tentações do inimigo, elas vão atingir. E essas tentações, a palavra de Deus vai dizer que Deus não permite que venham sobre nós tentações maiores do que nós possamos suportar. Já falei algo que a respeito de tentação, uma coisa: provações podem vir a ponto de a gente não suportar, né? Mas as tentações, essas flechas do maligno, Deus não vai permitir que sejam maior do que a gente possa suportar. As tentações, né? Só que se a gente der brecha, não levantar o escudo, a gente vai ser vencido, porque aí entra a questão que é falada aqui, né? Porque nós somos tentados pelo quê? Pela nossa própria cobiça. A gente vai baixando o escudo, vai deixando, né? Aquilo vai alimentando o coração. A cobiça, ela denota assim um desejo ardente, aquilo que tu deseja demais. E tem muita coisa que a gente pode desejar demais, né? Pode ser um desejo moral, pode ser um desejo por poder, um desejo por status, por dinheiro. Então, depende, cada um tem algo que brilha nos seus olhos de vez em quando, mas que tu sabe, não, isso não é do Senhor. Mas quando aquele desejo, ele começa a ficar tão forte no teu coração, se torna um desejo ardente, a cobiça, né? Se tu dá lugar para isso, ela gera o pecado. E depois, o pecado, uma vez consumado, dá o quê? Gera a morte. Nasce o pecado e gera a morte, né? E também no Tiago capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Novamente, é algo ativo, né? Não é ficar simplesmente fingir de morto, né? Tem alguns animais que eles têm essa estratégia de defesa. Tá ganhando assim, pega, finge de morto, o outro vai lá, bate para um lado, bate para o outro. Eu não vou querer isso aqui, né? Parece que é o Gambá, né?
Parece que aprendi com a Era do Gelo. Fim de morto, eu acho que... Mas ali não. Aqui a gente tem que resistir, é algo ativo, tem que ter atividade, né? Como nós vimos lá. O que é? O combate ele é feroz. Então tem que ser combatido e avançando, né? Combatido e avançando. Esses dias eu estava vendo no seriado aí que tem medieval também, né? O inimigo ele usou uma estratégia muito interessante, porque eles estavam num lugar que tinha um despenhadeiro para o mar, e o inimigo veio e cercou eles de todos os lados e começaram a lutar. E eles foram lutando. E eles só se protegendo com o escudo ali, mas só se protegendo e se protegendo, mas indo para trás. Quando eles se deram conta, eles olharam para trás assim, o inimigo estava empurrando eles para o desfiladeiro. E aí eles, não, nós temos que avançar, porque até então eles estavam só se defendendo, né? Indo para trás. Aí quando eles se deram conta, aí já começou a cair uns lá atrás. Começaram a cair, né? Até que daqui a pouco veio mais um exército auxiliar, e aí tirou um pouco daquele poder que estava indo contra eles, e aí eles começaram, marcha, né? Avança! Eles começaram, pum, e foram avançando no escudo assim, e conseguiram sair daquela situação, mas daí a gente olhando assim, que sufoco, o cara vai cair, né? Mas, imagina, irmãos, é algo feroz mesmo, né? Se a gente ficar só levando bordoada e indo para trás, uma hora a gente cai, né? Tem que ser resistência, né, irmãos? Resistir. A fé, né? A fé, nós já vimos aqui que no texto grego, ela é pistis, dá uma ideia de um contrato, algo que me garante um título de propriedade de coisas esperadas. Eu espero alguma coisa, eu tenho o título disso, eu sei que quando eu chegar lá, eu vou receber. É um título que eu tenho garantido. Tenho essa firmeza, esse contrato. E a fé no hebraico vem da palavra emuná, que ela significa firmeza, agarramento, fidelidade. Romanos capítulo 8, versículo 28, o autor ele cita ali que a respeito de nós temos essa fidelidade, essa firmeza no Senhor. Ele cita então Romanos capítulo 8, versículo 28, como todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Vamos ler aqui. Só que a gente tem que ter em mente, irmãos, que às vezes a gente lê o texto e acha que é só que tem a ver com tudo aquilo que a gente deseja, todo o bem que eu desejo, todas as coisas que eu quero, vai ser só de vitória em vitória e eu tenho que ser, como eu sou amado, né? Eu tenho que ser totalmente feliz. Né? Nesse livro também que eu estou lendo, é interessante que o Paul fala, ele diz que conforme que ele ouviu, acho que ele estava num voo, e aí um irmão chegou para ele e entregou para ele uma fita cassete de um hino, e quando ele viu assim um hino que ele gostava muito, né? E ele, nossa, que bom, vou ouvindo esse louvor, né? Quando ele colocou no toca-fita, assim, que ele ouviu as primeiras frases que dizia assim, como Deus me amou, um homem assim como eu sou, ele tirou aquela fita e jogou ela no lixo. Eu fiquei pensando assim, vamos continuar lendo aqui, ver o que isso vai dar, né? Aí ele disse que o hino verdadeiro, ele dizia assim, que miserável homem que sou, que podre homem que sou, que perdido homem que eu sou, mostrando assim o quanto ele era miserável mesmo, né? Daí ele trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante. Conforme as gerações vão avançando, eles vão se achando bons. Que a gente, não, mas eu não sou tão mal assim, né? Mas olha só, eu faço com Deus, não sei o quê, né? E é o que a gente está vendo, sabe? Em muitos lugares, muitas igrejas aí, é só que amor, que Jesus, eu caso com Jesus e não sei o quê. Por quê? Porque eles são tão bons, são tão queridinhos assim, né? E não se dão conta do quanto são miseráveis, podres, né? Eram um charco de lodo, né? Uma situação de pecado, e se não é graça de Deus nas nossas vidas, né? Vem tudo de novo. Veja aí o que o irmão falou, né? Sai a graça, acabou. Né? Volta toda aquela podridão. O cachorro volta ao vômito.
E Paulo, quando ele fala, né, que quem me livrará do pecado dessa morte, a metáfora que ele usa ali é como se ele estivesse andando com um cadáver agarrado, ainda aprisionado ali, que o pecado ali, que aquele velho homem está procurando só uma oportunidade para corromper aquele homem renascido, né? Então, quando nós lemos aqui Romanos capítulo 8, versículo 28, realmente o Senhor, Ele tem nos abençoado, ou melhor, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que não é para qualquer coisa. Olha para o que é isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É para isso. Essas são as coisas que cooperam para o bem dos que amam a Deus. É para isso. O bem é para que nós venhamos a nos tornar conformes à imagem de seu Filho. E esse bem, muitas vezes, pode ser coisas que tu vai olhar assim, mas Senhor, eu não aguento mais, né? Pode te mostrar ter paciência, te provando a paciência, né? E de tantas outras formas, né? Às vezes como Paulo passou situações de ele até desesperar da própria vida, né? Que ele imaginava que não ia passar, mas tudo isso contribuiu, né, para o avanço do Evangelho. E isso vai resultar no quê? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse o resultado, é isso que vai ser colhido. Irmãos? Por mais que... mas por que eu estou passando por essa luta se todas as coisas contribuem para o bem? Isso para mim não tem nem a menor aparência de bem, né? Mas está te tornando conforme a imagem e semelhança de Deus? Está contribuindo? É esse o propósito verdadeiro, né? Nós vamos passar por lutas, né? Outra coisa que eu estava falando para o rapaz lá, que onde eu estou lá, todos são desviados. Tu não conhece. Porque eu caí, porque o diabo, meu irmão, o diabo adora quando a gente bota a culpa nele. Porque a gente vai estar sempre caindo, sempre botando a culpa nele e nunca reconhecendo que nós queremos. Ele tem culpa também, né? Ele não falou, ele vem com os dados dele. Só que nós também temos culpa quando a gente cai. Só que a primeira coisa que a gente faz, quando eu falei pro rapaz lá, a gente bota a culpa em quem? Ou no irmão, ou no fulano, e no diabo. O Tiago lá, né, está dizendo que pela sua própria consciência, né? Talvez eu esteja errado no meu pensamento, né? Mas a palavra de Deus diz, eu acredito né? que seja assim. O inimigo, ele joga os dados. Se eu estiver pecando enquanto eu não reconhecer que eu estou errado, que eu tenho que mudar, eu nunca vou mudar. Não vai ter arrependimento. Se tu não tiver reconhecimento, como é que vai ter arrependimento? Arrependimento, a gente já viu, né? A origem da palavra, metanoia, mudança de mente. Se não estiver reconhecendo o seu pecado, o quanto é miserável, e se arrepender, não vai ter uma mudança de mente. Tá lendo? Só bem simples, né? Mas só uma palavra, não está na Bíblia, mas uma simbologia que eu achei interessante sobre isso aí, que dizia que eu achei que o velho homem tinha morrido afogado no batismo, mas daí ele sabia nadar, né? Que o miserável sabia nadar, é uma frase que o William Lutero. Eu acho assim, que verdadeiramente vem as lutas, se a gente verdadeiramente aceita Jesus de coração, vem as lutas, através das lutas Deus vai mostrando o nosso caráter, e a gente buscando a Ele vai nos transformando, se a gente verdadeiramente aceitar Ele. E se a gente aceitar Ele de coração, jejuar, orar, não tem barreira. Processo de santificação, né? É que a gente sabe que muitas vezes as lutas vêm, às vezes lutas que a gente acha que é um pouquinho para nós, para o outro pode ser muito significativo. Tem gente que, eu já conheci pessoas que nunca caíram porque estavam sempre jejuando e orando. E eu conheci outros que nunca caíram, mas não jejuaram e não oravam. E estavam sempre, e outros se não jejuassem e não orassem. Então, mas a importância é a unidade da igreja, né? Concluindo aqui, irmãos, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nós já vimos na outra lição, né? Que, vamos ler só aqui, Abacuque 2, 4. E já vamos encerrar. Vamos ver quem acha a primeira Abacuque aí.
mais um pontinho. Posso ler? Pode ler? 2:4. 2:4. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém? Isso aqui é o famoso, mas o justo pela sua fé viverá. Para a tradução do emuná, seria mais o justo pela sua fidelidade, sua firmeza, ele viverá, né? A firmeza aqui é como assim, eu agarro a mão de Deus, de Cristo, com força, e ele também agarra a minha com força, né? Mas a nossa posição de firmeza, fidelidade, é por isso que nós vamos, que o Abacuque aqui ele tinha falado. Eu achei interessante uma frase final aqui, né? Que o Talmud diz assim, que Moisés entregou 613 mandamentos, Davi reduziu-os a 10, Isaías a 2, mas Abacuque a 1. O justo viverá pela sua firmeza, fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Isso que eu queria compartilhar com os irmãos, que nós possamos ter essa firmeza, essa fidelidade, né? Essa resistência radical, tendo consciência da batalha em que nós estamos inseridos, né? Mas principalmente de tudo que está à nossa disposição, que está garantido por aquele que nos arregimentou, né? Amém? Deus abençoe, irmãos. Convido os irmãos que... Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Evangelista Alvo? Nasceu, funciona? Os irmãos que estão em campanha, então vamos passar aqui. Rodrigo, uma sugestão. Antes da pandemia a gente fazia o circo. Depois foi a pandemia praticamente e a gente podia retomar o circo, botar as pessoas que estão em campanha no meio, né? Pois é, verdade. Eu tinha esquecido completamente que existia. Não é possível, então. Nem lembrava mais.